nosso programa Consenso Cast, um programa que vai fazer parte da sua rotina, vai fazer parte do seu dia a dia. Um programa em que a gente vai discutir sobre a mediação humanista, sobre os impactos da mediação humanista, sobre a capacidade de a mediação humanista ser uma política pública, da capacidade da mediação humanista de transformar vidas, profissões e horizontes. E para inaugurar esse nosso programa, eu convidei 2 mediadores experientes que trabalham comigo aqui na Escola do Consenso, para que a gente possa refletir sobre o espírito da mediação humanista, o seu fundamento e, consequentemente, todas as suas capacidades de repercussão sobre o nosso dia a dia. Então seja muito bem-vinda, Raíssa, seja muito bem-vindo, Vinícius, Obrigado, Karina. e vamos começar. Num projeto muito reflexivo e filosófico, que vai dando os impactos sobre o dia a dia, eu vou começar com uma pergunta que é muito importante e especial. O que é a mediação humanista para você, Raíssa? Vamos lá. Mediação humanista para mim, eu acho que é vida. Começa por aí. E aí eu vou lembrar o quando eu fiz o meu curso de mediação humanista, acho que foi 2020, 2021, não lembro ao certo, foi o primeiro online, né. Detalhe, 2020, né, detalhe, foi online, e eu não imaginava o quanto que isso daí poderia impactar, né. Pensava que presencialmente era muito mais forte, vamos dizer assim, depois que eu vim entendendo o que era, do que o presencial. Mas por que eu disse vida? Porque quando eu conheci o que é a mediação humanista, o processo totalmente de acolhimento, de verdade, de humanidade de cada ser, eu disse: "Meu Deus, eu não estava sozinha nesse mundo". Eu achava que o que eu pensava era uma utopia, que não podia se viver assim no mundo que a gente vive hoje. E entender que é possível ter uma vida sem julgamentos, de acolhimento e, acima de tudo, com a nossa verdade, isso que é um caminho libertador. Então, para mim, é vida com toda certeza. E eu levo para minha vida todos os dias esse caminho do conhecimento desse ser que a mediação humanista traz. É isto. Que bom. Então a gente começa aqui com um elemento muito importante. A mediação humanista traz vida, traz uma nova forma de vida. E qual o fundamento de tudo isso? Então vamos passar para Vinícius e vamos ver se a gente vai extraindo o que é que está na origem da vida. Vamos lá. Vini, o que é a mediação humanista para você? Karina, a mediação humanista para mim é transformação. Eu acredito que desde que eu fui impactado com a mediação humanista, eu me tornei um ser humano melhor. E isso tudo perpassa uma autoavaliação do ser, de quem eu sou, mas principalmente de como eu me relaciono com as pessoas. Eu acho que essa definição que a Raíssa traz de que é vida, ela é essencial, afinal, a vida é o bem mais valioso que a gente tem. E nós somos seres sociáveis. Então, viver em sociedade é ter oportunidade, inclusive, de lidar com as múltiplas subjetividades humanas. Mas como se vive diante de uma sociedade, inclusive, que está em constante mudança, né? Então, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de conhecer a mediação e fui de maneira muito despretensiosa, é uma qualificação que a professora Karina, que sempre foi uma excelente profissional, né, oportunizou, vou para poder me formar e me qualificar enquanto profissional. E na verdade, eu estava ali naquele momento tendo a possibilidade de transformar todas as minhas relações, mas principalmente olhar para o mundo através de um outro viés, mais acolhedor, mais humanizado e principalmente tendo a oportunidade de transformar a maneira com que eu ajo perante o mundo, porque a gente sempre é construído enquanto ser para poder falar muito mais do que ouvir. Conseguir subverter essa ordem é não se colocar numa posição de humildade porque se escuta, mas entender a importância da escuta ativa perante a nossa existência.
e fazer com que tudo isso consiga impactar em melhores relacionamentos no trabalho, em melhores relacionamentos familiares, em melhores relacionamentos amigáveis e até amorosos, mas principalmente no melhor relacionamento consigo mesmo. O caminho do autoconhecimento, ele perpassa também muito do que se é existir com criticidade, mas principalmente com leveza. É de olhar para si e conseguir entender, inclusive, todos os seus processos. O que é a violência? O que é, inclusive, existir com mais calmaria, com mais autoconhecimento, principalmente através do acolhimento. E isso me transformou e me transforma cada vez mais num ser humano muito mais ético, para que eu possa, inclusive, olhar o outro não com soberba, superioridade, com exclusão, mas com humanidade. E essa transformação é algo que a mediação, que chega para poder qualificar e formar, tem o poder. Porque aí você consegue entender que nós precisamos cada vez mais de seres humanos humanos. Isso. E isso é algo que você começa a entender que existe um antes e depois da mediação. E você percebe isso não através do discurso. Aqui, falando com você que está em casa, parece muito bonito, filosófico, transcendental. Mas isso só é possível porque todos esses conhecimentos aqui compartilhados, eles foram e são principalmente vividos. Totalmente vivido. E é essa vivência que nos faz perceber, em resultados concretos, o que se é falar sobre a transformação do que é a mediação. Então, para mim, mediação é, sobretudo, transformação. Ô Vini, desculpa até Karina, acho que você ia falar, Não, fica à vontade. mas é porque na sua fala e também lembrando dessa palavra vida que eu trouxe, que é o que me refere à mediação humanista, me lembrei de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas que estavam procurando o curso de formação agora. Uma delas até minha afilhada, né, ela querendo mudar do campo profissional e tudo mais. E eu disse assim, eu disse: "Ó, primeiro busque a mediação, porque ela, em primeiro lugar, vai transformar a sua vida. Depois, como uma consequência, para o profissional", porque assim também aconteceu comigo. Eu fiz o Ikigai, né, lá atrás, acho que tu lembras da história, para poder eu estava tipo assim: "Ah, eu preciso encontrar uma área que eu quero atuar", mas se eu gostava de estudar tudo, como é que meu Deus do céu, que área seria essa? E aí eu fiz o Ikigai, encontrei esses meios de autocomposição, aí Bruna me indicou você, e aí começou. Eu saí e disse: "Meu Deus do céu, eu quero viver por isso, eu quero viver pela mediação". A gente tinha um campo, né, de mercado baixo aqui no Nordeste, então eu olhar para trás, lá em 2020, e perceber que hoje estou aqui na Escola do Consenso e a gente vê verdadeiramente nós trabalharmos com mediação, com autocomposição, com nossa, eu não assim, eu não sei o que falar, sabe. Então é um processo que primeiramente transformou a minha vida literalmente, né, em todas as minhas relações, e é um processo continuado, porque todo dia eu aprendo alguma coisa. E eu lembro que naquela época lá atrás, eu dizia o seguinte: "Nossa, já ficando um pouco desestimulada, né, com o mercado e tudo mais, que ainda era muito novo, a gente se via muito escutar que em 10 anos tudo vai mudar e hoje a gente vê essas mudanças já começarem a acontecer de forma extremamente acelerada, né, a gente sabe, principalmente o que a gente tem visto aqui, mas, perdi o que eu ia dizer, viu? Esqueci o fim da meada. Você já estava um pouco desestimulada no finalzinho, pensando na questão do mercado. Sim, lembrei. Aí eu disse o seguinte, eu disse para mim mesma: "Bem, se eu não consigo ainda monetizar com aquilo que eu amo fazer, que é a mediação, e ela é vida para mim, eu vou começar a aplicar ela nas minhas relações em casa, nas minhas amizades, com o pessoal de fora. E assim foi indo. Eu fiz um Instagram na época para poder falar, e eram essas as minhas experiências, né. Então, literalmente, a mediação ela mudou por completamente minha vida, e a cada dia que eu experiencio ela, não só a mediação do cenário de mediar,
mas de levar ela para a vida mesmo, levar ela para a vida em todas as relações. Eu amo estar aqui na Escola do Consenso, eu amo estar presenciando e vivenciando a mediação em cada espaço daqui. E muito obrigada por isso. Eu sempre digo que ela é maravilhosa e ela é mesmo. É uma verdade. Bom, e o que que a mediação humanista é para mim? Com certeza, alguma coisa que também transformou minha vida, né. E com essa transformação, eu fui transbordando essa transformação para todas aquelas pessoas que, de certa maneira, precisavam de alguma coisa que falasse por elas aquilo que elas sentiam, mas que não tinha ainda uma realidade. É um pouco o que a gente sente na fala de Raíssa e na fala de Vinícius. E aí, ao longo desses 13 anos, né, desenvolvendo a mediação humanista aqui no Brasil, o que é que eu mais ouvia dos alunos indicando o curso para outros alunos? É um curso para a vida. Então essa foi a frase que mais realmente ficou para todo mundo. Então, às vezes, a dificuldade de explicar o que é que era vivido ali, porque faltava um repertório, eh, acadêmico que desse conta de relatar, de retratar a vivência no curso. Com espaços educacionais ainda muito cindidos entre teoria e prática, pouco experienciados e muito performáticos, realmente a mediação humanista não tinha um espaço nesse lugar rígido e pouco flexível. E a mediação humanista, ela é um processo para entrega da saída da confusão para a catarse, né. Então a gente, os mediadores, colaboram dentro de uma rotina que é um processo e não uma técnica, com o conflito, com a saída daquele conflito e a conquista de um espaço de dignidade após aquele conflito. Mas para que você colabore para um final de uma grande confusão que às vezes significa toda a vida de uma pessoa, uma grande problemática familiar, uma grande problemática trabalhista e grandes problemáticas transversais, né, em si, nenhuma técnica rígida dá conta de resolver profundamente e com efetividade. Então a mediação humanista é um processo fundamentado, né, na filosofia e na tragédia gregas, que por meio de etapas que saem da teoria, passa pela crise e chega à catarse, colabora com a transformação do próprio conflito, buscando um novo olhar sobre si, para cada uma das partes, sobre o outro, para cada uma das partes, e sobre o próprio conflito. Mas para chegar nesse lugar, que é tão sensível e é experienciado pelos mediadores e pelas partes, porque aqui vocês vão conseguir escutar inúmeros testemunhos para compreender com profundidade que trabalho coletivo é esse que a gente vem fazendo aqui na Escola do Consenso. É preciso que a gente compreenda que sem uma percepção integral do ser, sem uma reunião das esferas dilaceradas, sem acabar com essa perspectiva tão fragmentada do ser humano, é muito difícil colaborar para a entrega da paz. Aquilo que muda a vida é aquilo que faz nascer a vida, que é o amor. Mas de repente o amor virou um tema que não é possível falar sobre ele, porque senão você é utópico demais, ou seja, alienado demais, ou você é romântico demais, ou seja, alienado demais. E a gente precisa falar sobre o amor, porque a grande e verdadeira transformação a que todos se referem é exatamente a partir do amor. Mas não é o amor que começa olhando para o outro, é o amor que você começa acolhendo a si mesmo. A gente só consegue ter uma abertura, uma empatia, o amor incondicional,
que é essa compreensão profunda para a vivência do outro, quando a gente começa esse processo na nossa intimidade. Então, a grande descoberta é a saúde que é o amor, é a sanidade que dá o amor. E o respeito a nós mesmos, a forma amorosa de se acolher, de se compreender, de se potencializar. E daí então a gente vai em busca do outro. E quando a gente vai em busca do outro para entregar essa tranquilidade, para entregar essa saída da confusão, para colaborar com o bem-estar, a gente vai em busca sempre de nós mesmos. Já dizia Jacqueline Mourinho, a mentora, a criadora de todo esse procedimento, esse processo. Quando a gente vai, quando os mediadores dizem eu vou em busca do outro para ajudar, eles estão, antes de mais nada, indo em busca de si mesmos. Por isso que também não é um processo estanque, por isso que a gente não chega a lugar algum, por isso que a gente não se superqualifica como mediador. Aquilo passa a fazer parte da nossa história. E quando a gente consegue resolver um conflito a partir de nós mesmos, quando a gente começa a trabalhar com o outro, quando a gente se vê volta e meia em conflitos e a gente já não fica angustiado, nervoso, ansioso como outrora, a gente começa a perceber os efeitos e os impactos, e aquilo que era uma crença passa a ser aquilo do dia a dia. A gente já sabe que se sentar e conversar e tiver escuta e não partir de pressupostos e não se enrijecer, a gente vai sair da confusão. O que é que isso significa para você, Raíssa? Como é que isso tudo que a gente falou aqui repercute para ti, na tua narrativa? Não, você falando ali, principalmente essa parte do autoconhecimento, da gente, né, se amar para poder cuidar do outro, e aí vem essa relação do autoconhecimento, me lembrei logo, né, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, apesar de falar calma, muitas vezes tu fala assim: "Não, você é calma", mas aqui por dentro é aqui, daquele jeito, corridíssimo. Então, para eu me perceber por muitas vezes, eu gosto de escrever. E é interessante que eu sempre começo a escrita assim, eu tenho um caderninho, como se fosse um diário mesmo, para me autocompreender. Quando eu tô com os conflitos e eu mesma não olho e não consigo, né, trazer uma catarse dele. Muitas vezes vem até na escrita, viu. Então eu coloco lá, qual a emoção que eu estou sentindo dentro deste conflito? Que necessidade é que não está sendo atendida por essa emoção? Tudo parece, né, que não está claro, mas eu parto desse princípio e eu começo a escrever. E aí eu começo a me conhecer e a entender o que é que eu posso fazer por mim mesma. E aí isso reflete naturalmente pelos outros, né, porque quando eu me conheço, me compreendo, tomo decisões mais acertadas e conscientes para uma vida. Então eu faço muito isso e você trouxe essa fala e me lembrei muito assim, sabe, porque quando estava dizendo lá atrás que eu tentei levar para a vida nas minhas relações, mas para mim mesma. Então eu sempre tento trazer isso todos os dias. Agora lógico, porque não é o fato da gente ter esse conhecimento, não é o fato da gente, experienciar, tentar cada vez experienciar, que a gente sempre vai acertar, afinal de contas somos humanas. E dentro dessa humanidade, às vezes, a gente desproporcionaliza, né, como a gente aprende até na oficina de consciência emocional, né, por coisas que a gente traz antes. Então é uma constante, um constante aprendizado, um constante observar sobre nós mesmos. E nas mediações em si, isso é muito interessante, porque, quando a gente fala desse ser, né, esse ser, para a gente se conectar com o outro, a gente tem que estar presente ali naquele momento, para ter a sensibilidade do que está por trás do que não se é dito. E por muitas vezes camuflando-se a própria emoção, que foi o que aconteceu na mediação trabalhista que a gente vivenciou aqui, que foi muito grande. Então, sair da rigidez de uma sociedade, e principalmente no mundo jurídico que a gente vive também, de que existe algo além. E o que é esse além? A humanidade, o humano, a essência de cada um. E se a gente não tem o cuidado com a beleza desse outro, não se é feito mediação, porque a gente está falando de qualquer outra coisa, mas menos de mediação.
Perfeito. E é Vini. preciso, inclusive, entender que quando a gente dialoga sobre isso, a gente não só está falando sobre um processo de individualidade e de transformação de si, mas da própria sociedade. O que a gente tem feito, inclusive, é construir um novo modelo de sociedade, entendendo, inclusive, e conseguindo se aprofundar no que é a história da própria humanidade. E, gente, a gente não pode se esquecer. Nós vivemos numa sociedade pautada na violência, no genocídio, na exclusão, na falta de acesso ao que se é nosso. E tudo isso precisa ser revisitado, porque o ser humano, ele é um ser sensível. E essa sensibilidade, muitas das vezes, é substituída por sentimentos que o angustia. E não faz perceber, inclusive, como a vivência da pobreza, da miséria, da fome, da falta de atenção, da falta de acesso, impacta na vida humana. A mediação, ela é, de fato, a possibilidade da gente conseguir entender que nós também temos as ferramentas, inclusive humanas, para que a gente possa possibilitar, de fato, uma ruptura social. Que a gente consiga entender que a escuta, que por mais que dentro desse ambiente ou dentro desse espaço seja algo já naturalizado, muitas vezes não é ofertada para quem tem algo a dizer. E isso é poderoso. É preciso validar as nossas emoções. É preciso reforçar a importância do que se é a empatia, e todos nós temos a capacidade cada vez mais de desenvolvê-la, aguçá-la. Porque nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes o óbvio, que poderia ser o caminho de muito mais tranquilidade e de paz, é substituído por uma perspectiva de pensamento que antecede a nossa própria existência. Porque é assim, principalmente na exploração de uns em detrimento aos outros, que o capital se mantém, no sentido, inclusive, de permanecer a violência muito mais como um projeto de sociedade do que necessariamente apaziguar e deixar com que a gente flua e não tenha receio de dizer que somos humanos, temos o direito de sentir, chorar e precisar, inclusive, reconhecer não só em si, mas no outro, o que também é humano. A inveja, a soberba, a angústia, a mágoa, a tristeza, a dor, tudo isso é legitimado no espaço de acolhimento para que a gente possa fazer com que flua não só essas emoções, mas que a gente acolha, permitindo a transformação pessoal, mas também profissional. E tudo isso é legítimo. Então, essa mudança e perspectiva cultural, ela é muito poderosa mediante uma sociedade que é imediatista, que é individualizada, que não reconhece o outro com as suas potencialidades e, principalmente, que não reconhece o outro com as suas vulnerabilidades. E a partir do momento em que a gente não só fala sobre a teoria, mas principalmente sobre a crise, é a oportunidade perfeita de ver o conflito como uma possibilidade de encontrar a catarse, de fazer com que, inclusive, a gente encontre, não só em si, mas no outro, o que se é a paz interior, a paz profissional, a busca de uma vida melhor. A gente não pode esquecer, tá? A depressão é algo que tem se espalhado e propagado muitas tristezas e tragédias no mundo. A gente vive numa sociedade extremamente adoecida. E tudo isso perpassa a falta de perspectiva profissional, de ideal de vida, de ideal de entendimento de si, mas principalmente porque viver, muitas vezes, não é uma escolha, é muitas vezes condicionada pela violência.
E é importante que vocês consigam perceber que todo esse movimento, iniciado por Jaqueline Moreno, mas também sendo referendado e referenciado por Karina Vasconcelos, que está aqui, inclusive, nos oportunizando esse espaço para poder dialogar com você e entender que existem pessoas que olham para o futuro com mais perspectiva, de viver em paz, de se encontrar, de conseguir, inclusive, interferir numa sociedade que clama não só pela justiça, mas por humanidade. E nós temos isso. Eu acho que a mediação humanista, Karina, ela consegue retomar o que é essencial enquanto ser humano. Nos faz reencontrar consigo mesmo e nos conecta com a vida, com o mundo e com a existência. Perfeito. E isso não é só dizer que a gente fique ileso à tristeza, à dor, às angústias, a não, inclusive, deixar de ter conflito. Não é só sobre isso. É a gente perceber que o que é, muitas vezes, um entrave pode ser uma solução, pode ser uma oportunidade, pode ser vista de maneira muito mais acolhedora e entender que você carrega em si todos os instrumentos de olhar para você mesmo com mais carinho. Perfeito. Então, Vini, isso que você trouxe, me remete à obra, né, de Jaqueline, ao espírito da mediação, e é uma frase muito forte que ela diz, que causa realmente, assim, um impacto, né, geralmente para as pessoas, porque, enfim, Jaqueline era uma arqueóloga, né, então aquela fala não é uma fala desapercebida, era disso que eu queria falar. Quando ela diz assim: "A mediação humanista não é um projeto de sociedade, é um projeto de civilização". Sim, E aí Vinícius remete o tempo todo, a fala dele, a esse projeto de sociedade. sim. Então, se a mediação humanista é um projeto de civilização, ela faz com que a gente naturalmente se repense do ponto de vista do que somos, bem filosoficamente, de onde viemos e para onde iremos. Sim. Mas a grande questão não é de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. É de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Isso aqui é um projeto de coletividade. A paz não é uma utopia e a paz não é alguma coisa que simplesmente se estabeleça. A paz é uma conquista. E aí talvez a formação no direito e a certeza de que o pouco que a nossa sociedade avançou em termos de garantias e de proteções, ao menos jurídicas, ainda vez que nem sempre se concretiza tudo na prática, tem a ver com essas lutas, a luta pelo direito. E hoje a gente, com a mediação, a luta por repatriar o direito para a justiça. E aí é inevitável pensar, se é sobre nós, é importante que a gente pense sobre o outro. Quem é esse outro que nas teorias, nas ficções, é sempre alguém que nos impõe medo? E aí é inevitável não lembrar, né, do mal-estar na civilização de Freud, quando ele diz que o homem convive com 3 grandes medos, né. E um deles, né, é o medo de morrer, é o medo da natureza e o medo do outro. E aí a mediação te instrumentaliza para vencer, superar esse medo do outro. E só quando a gente realmente consegue superar esse medo de morrer e o medo do outro, é que a gente está predisposto para a paz verdadeiramente. E o que é que desmobiliza esse medo do outro? É o ir ao encontro do outro com o objetivo de uma compreensão profunda
sobre a sua vivência, sobre os seus pontos de vista, sobre as suas emoções, sobre o quanto de fragmentado ou reunido ele se encontra na dinâmica da sua própria vida e das suas relações, que faz com que a gente, naturalmente, se coloque não de frente para ele no sentido de enfrentamento e confronto, mas no sentido de que talvez quanto mais a gente observe o outro, mais a gente também consiga se acolher, mais a gente também entenda quanto do outro tem em nós, o quanto que de certa maneira somos todos alinhavados por uma cultura de violência, que sempre coloca o outro numa dinâmica de desigualdade, de contrariedade e não de parceria, de comunhão. E do que a gente precisa e do que é que o outro precisa para sermos, né, um conjunto, para sermos o coletivo, para poder caminharmos juntos e realmente conquistar a paz. O que é que você acha? Eu acho que você consegue transmitir exatamente o objetivo da gente conseguir introduzir falando sobre o sentido, não só filosófico, mas vivencial da mediação. Eu acho que a gente tem muito a avançar, Karina e Raíssa, a gente tem muito a avançar. Mas eu não tenho dúvida de que a gente tem propósito, tem perspectiva e principalmente a gente sente essa transformação para além dessas palavras, que volto a repetir, são lindas, Sim. mas aqui também é um convite para que você possa sentir e entender o quão poderoso é a transformação da vida mediante um propósito que eu não tenho dúvida, Raíssa, que impactará gerações. Com certeza. E eu tô aqui desde a sua fala, aí depois Karina falou, mas eu tô com isso no meu coração e eu preciso dizer, Fale. né, que você falou sobre acolhimento, né, acolhimento de pessoas e Karina falou a gente ir ao outro. E eu acho que no primeiro lugar, me vem muito, assim, à mente o quebrar tabus. E quebrar tabus no diálogo, nas relações empresariais principalmente. Porque, por exemplo, vou dar o nosso exemplo, tá certo? Claro. Vamos Para vocês verem o quanto que a gente vive verdadeiramente aquilo que a gente prega, vamos dizer, né, assim, da mediação humanista. É naturalmente que quando existem pessoas convivendo, existem conflitos. Minha chefinha linda, maravilhosa é minha amiga, mas também é minha chefe. E por vezes a gente tem alguns, não é? Eu tenho, ela não, ela é uma paz de pessoa, esta mulher. não é dentro dessa imagem fake, pelo amor de Deus. Não, mas para comigo, né? Eu nunca vi você se estressar comigo, vou dizer assim. Aí não dá nenhuma causa para o estresse, olha aí, gente. Nossa, não é, tá não, mas, pode ir. Mas é porque você é uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, pragmática para algumas coisas. E Karina é muito livre, né? Então ela consegue articular muitas coisas ao mesmo tempo, essa liberdade mesmo dela. E às vezes, né, eu tive alguns conflitos com ela. Então o que é que a gente viria por aí em outros ambientes corporativos, né? As pessoas não iriam nunca, ou quase nunca, 99,9% eu acredito, chegar para o seu chefe e dizer. Dialogar, falar aquilo que te incomoda, como você se sente, qual a necessidade que não está atendida ali. Então, todas as vezes, toda santa vez que eu cheguei para conversar com Karina, né, eu vejo o quanto que isso é verdade. Eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, viu, Vini? E eu agradecendo essa oportunidade de estar aqui e de cada dia que se passa eu ver realmente que o que a gente aprende na teoria e o que a gente vive ali nas mediações vivenciais no curso não é apenas aquilo. A gente pode ir. A mediação humanista ela é muito além do que uma mesa com as partes e um conflito. Ela é para todos nós, e isso eu posso dizer que aqui a gente vive verdadeiramente isso. A gente tem essa abertura para a escuta e esse diálogo, que a gente se aproxima ao outro quando a gente se permite dialogar com o outro, quebrando
tabus, quebrando alguns tabus de medo que parece que se você falar algo, né, você vai ser julgado, taxado, afastado. E me vem agora essa reflexão que por muitas vezes é importante que as pessoas que também recebam, aqui não, a gente tem esse conhecimento, essa formação, é mais fluido chegar a isso. Mas para as pessoas que estão aí e de repente encontrou, né, esse episódio, possa pensar, não é só o outro quando dá e ele tem ele consegue avançar quebrando um tabu da fala, desse diálogo para aproximar, mas também aquele que recebe também precisa quebrar esse tabu, porque se um só se dispõe a dar e o outro não a receber, não há essa troca, não há algo chamado conexão, né. Então eu acho que é muito isso, e uma experiência que vivenciei semana passada aqui mesmo na Escola do Consenso, foi de uma mediação que a gente fez e, não houve, né, uma resolução ali, as partes não conseguiram chegar nesse caminho de um consenso, né, porque nem sempre a mediação é com o objetivo do consenso, mas é do processo, do caminho. E aí simplesmente uma das partes queria falar conosco e eu digo: "Nossa, vai ver que ele está querendo, né, continuar, marcar uma outra sessão". E ele simplesmente queria desabafar e falar todo o processo vivenciado na mediação, o quanto foi importante para ele. O que ele conseguiu enxergar que antes ele não conseguia. Então, é sobre isso. Se eu for pensar que estou num ambiente corporativo, não posso fazer essa escuta porque eu tenho outros afazeres para fazer, mas não é. É sobre humanidade, é sobre olhar o outro, é sobre ter a sensibilidade, né, de escutar. E uma vez eu escutei que uma das maiores necessidades do ser humano é ser ouvido, é ser escutado. Então, que a gente fique nessa reflexão, nesse processo, se estamos verdadeiramente escutando, né, dando abertura para que o outro possa ser quem ele é. Então acho que essas são algumas reflexões que, da fala de vocês, me veio e eu precisava contextualizar isso. E ao mesmo tempo, né, ao longo desses 13 anos, praticando a mediação e formando pessoas, o que que a gente vem vendo? É mais um processo de valorizar essas habilidades e essas competências que as pessoas têm, mas que os processos formativos ou as rotinas de trabalho ou as relações, né, interpessoais, eh, não valorizam mais. Então, as pessoas estão ali, aquilo ali está ali, mas precisa de alguém que diga: "Olha, mas isso é muito importante, essa sensibilidade". Essa questão de lugares, isso aí é uma questão transitória, isso não define as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente se dá as mãos, a gente vai muito mais longe. Podemos ir mais devagar, porque às vezes a gente precisa dar essas paradas. Então, de repente, a gente começa a trabalhar, são muitas pessoas, por mais que elas tenham a mesma filosofia, o mesmo propósito, mas são ritmos, são lógicas, né, são questões. E aí, qual é o nosso grande compromisso aqui? A gente vai começar por dentro de casa. Então, quando a gente estiver se desentendendo, então vamos buscar a mediação. Se o diálogo entre as 2 for suficiente, ótimo, se não, vamos demandar um mediador. E assim a gente tem iniciado e estruturado essa dinâmica, a ponto de a gente fortalecer o caminho de afirmar que a escola do consenso atende sim a uma muito especial, principalmente nos dias atuais, ODSs, sobre o trabalho saudável e sustentável. Sem uma dinâmica de trabalho em que você possa ter esse respeito e acolhimento às tarefas, a si e ao reconhecimento recíproco, é muito difícil que a gente simplesmente possa apostar e acreditar, né, que todos os desafios apresentados desse século XXI possam ser superados com a dinâmica do produtivismo. Eu acho que esse é um ponto que vai abrir, né, um gancho muito importante para um diálogo mais adiante, que provavelmente vai mostrar, o quanto de humanidade a gente precisa para que a gente realmente possa
ter um projeto de futuro melhor. E eu gostaria de agradecer a vocês, juntando um elemento muito importante da fala de vocês, que é o esperançar. É a esperança em dias melhores, que nada tem a ver com esperar, né. E como é que eu esperanço, né, como é que eu vou esperançar, né, usando aqui, eh, a expectativa, a proposta, né, desse verbo sendo conjugado de Paulo Freire, eh, com a escola do consenso. Como é que a gente pode fazer isso? Unindo todos esses elementos que nos conecta primeiramente e nos conecta a todos os outros, sabendo que não existe projeção de futuro sem perdão de passado. Essa é a grande perspectiva também de um filósofo belga, François Hoest, que diz exatamente isso. Então, se a gente quer um futuro melhor, é preciso que a gente perdoe o passado, lembrando que perdoar nada tem a ver com esquecer. E se a gente pega isso como um projeto de sociedade, se a gente entende que a profundidade da mediação é por um projeto de civilização, e se a gente está aqui falando de um projeto coletivo, então não tem como a gente não ter um olhar sobre o passado, para que a gente possa acolher aquilo que passou e projetar, com base nessa consciência, nesse perdão, aquilo que pode vir a ser. A escola do consenso é essa proposta de dias melhores, com pessoas numa corrente, numa rede que está ganhando o Brasil e se unindo a um projeto que já existe em todos os continentes, certamente por um mundo melhor, em que nós tenhamos esse protagonismo e todo o resto nos auxilie nesse processo de valorização do humano, da nossa existência e da nossa oportunidade de experienciar uns com os outros tudo aquilo que tem de bom e de ruim nessa dinâmica de viver, mas que sempre no saldo vale sempre muito a pena. Muito. É isso? Totalmente. Valendo tudo. Perfeito. E a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, né, não só como gestor, mas principalmente enquanto mediador. É muito potente, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu entorno, entender o impacto do que é a mediação, mas principalmente, Karina, de ter a oportunidade de falar sobre aquilo que se acredita. Então, eu agradeço a oportunidade e também reforço para que a gente continue aqui ligados, pois tem muita coisa boa por vir, a dialogar e principalmente a vivenciar. É isso, muito obrigada, pessoal, e venham sempre nos acompanhar por aqui. Vai ter recortes, né, Dário? No Instagram também, a gente vai estar no YouTube, tá certo? Então será não só uns diálogos aqui, a gente interagindo uns com os outros, mas de grande aprendizado para vocês. Foi um prazer dar essa abertura aqui junto com vocês no Consenso Cast. Então, como vocês estão vendo, né, é com gratidão que a gente fecha esse primeiro módulo, com muita expectativa, né, em como isso tudo vai impactar vocês. Tragam dúvidas, comentários, críticas, observações, participem, interajam, nos sigam aí nesse canal e estamos com vocês aqui semanalmente no Consenso Cast. Tchau, tchau. Tchau.